que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. Cante junto conosco. Melhor lugar do mundo é o céu. Tenho ouvido de uma terra linda e encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem me dar. Calejados e feridos por tantos dias,
Bom dia, não queria agradecer a presença dos nossos amigos e dos irmãos que assistem nós na nossa página de Facebook e que seja ser bem-vindo no nosso programa e que eu poder sentir bem e que juntos que nós poder partilhar da palavra de Deus. Não queria agradecer desde já a participação dos nossos amigos, dos nossos irmãos que têm mandado sugestão, comentários, fotos que têm assistido. Desde já, e particularmente queria agradecer a família Gomes, e nosso irmão Adriano e Dilma, por ter mandado fotos, por ter assistido o programa de semana passada. Também não queria relembrar aos amigos que nós temos um estudo bíblico grátis. Quem quer esse estudo grátis, nós tem informação que passar na tela, que eles podem contactar nós e que nós podemos disponibilizar a cada um de nós amigos. Que nós podemos ser bem-vindos à nossa programação. Se meu povo que tem meu nome se humilha e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se olhares os pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um seu povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. Há cerca de 1930 anos, o apóstolo João, preso na ilha de Patmos, teve vários sonhos e visões. E esses sonhos e essas visões foram registradas no livro de Apocalipse. E numa das suas visões, que João estava olhando, eis que ouviu uma voz
dizendo: sobe para aqui, porque te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer. João subiu na visão e eis uma porta aberta no céu. E quando viu nessa porta, na sua visão, eis um grande trono posto no céu. E ao lado do trono, algo maravilhoso. Alguém assentado no trono. Um ser com a aparência da pedra de jaspe e de safira. E ao lado do trono, 24 outros tronos, com 24 anciões. E saíam vozes de relâmpagos do trono. Era uma voz maravilhosa. A Bíblia continua nos afirmando de que à frente do trono tinha 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E ainda, ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos, olhos de frente e olhos por detrás. E esses animais davam honra e glória ao nosso Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, porque eras, porque é e porque hás de vir. Ainda mais, a visão continua nos dizendo em Apocalipse que ainda os 24 anciões, também ao redor do trono, adoravam aquele assentado no trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber a honra, a glória e o louvor, porque tu nos criaste, sim, por tuas mãos todas as coisas vieram a existir. Essa foi uma das visões do apóstolo João, enquanto preso na ilha de Patmos. Foram várias as visões escritas no livro do Apocalipse. E nesta manhã vamos estudar então sobre os 7 selos do Apocalipse. Uma visão extraordinária em que Deus fala ao coração dos seres humanos. Então, nesse momento, eu convido a você que está assistindo então a fechar os olhos e vamos fazer uma oração pedindo a presença de Deus para o estudo dessa manhã. Oremos. Santo e soberano Deus que habita nos altos dos céus, louvado seja o teu santo nome, ó Senhor. No momento, ó Pai, estão aqui os teus filhos, pedindo, Senhor, a intervenção divina para que o Senhor possa enviar o seu Santo Espírito, para que possamos entender a sua mensagem ao abrir a sua palavra em nome de Jesus. Amém. Então, Deus seja louvado nessa manhã, mais uma vez, então iniciando a nossa programação com o livro de Apocalipse. Então, hoje é o último estudo da nossa série Registros do Passado, o último estudo. Há muitas outras profecias que poderíamos trazer aqui para cada um dos nossos amigos, porém, fizemos um resumo, algumas ideias, algumas profecias em relação ao tempo do fim. Então, a última profecia que vamos trazer, então, nessa manhã para os nossos queridos amigos e ouvintes, é em relação aos 7 selos de Apocalipse. O que são esses 7 selos? O que é isso do livro do Apocalipse? Há muitos que dizem que o livro do Apocalipse é um livro fechado, um livro misterioso. Porém, irmãos amigos, Apocalipse é um livro revelado. O nome Apocalipse significa revelação. Logo, então, nessa manhã, vamos abrir a palavra de Deus e ouvir a revelação de Deus com relação aos 7 selos. Qual é a mensagem que Deus tem para nós? Então, abramos as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, versos 1 a 3. Diz o seguinte: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Irmãos amigos, uma cena extraordinária, com todo o aparato da visão do céu, uma visão simbólica do que será o céu, com tronos, com Deus, o Pai, assentado num trono, no centro, depois com arredores, com outros tronos, com animais cheios de olhos. Que mistério, que coisas! Animais falando, como assim? Então, são os mistérios do Apocalipse. Então, nessa manhã, vamos iniciar então aprendendo um pouco sobre esses mistérios que Deus nos revelou através das revelações do Apocalipse. Diz o texto que no trono estava sentado nesse caso, semelhante à pedra de jaspe
e de safira. Nesse caso, Deus, o Pai, estava sentado num trono. E o Pai, nesse momento, tinha um livro em mão. Um rolo. Antigamente existiam os rolos. Não eram livros como o nosso, assim, encadernado, mas rolos. Então, havia um rolo. Só que esse rolo estava selado. Estava selado e ninguém podia abrir esse rolo. Porque estava selado. Porque ninguém era digno de abrir esse livro. Ninguém era digno de quebrar os selos e de abrir o rolo. Antigamente, os livros, quando era uma mensagem muito importante, os rolos eram selados. Eram selados de forma a preservar a mensagem. Apenas o destinatário tinha a autoridade de abrir os selos e de ler a mensagem. Agora, então, pergunto, por que é que Deus, o Criador, Deus o Pai, tinha um livro em mão e não tinha a autoridade de abrir o livro? É verdade. Nem mesmo Deus, o Pai, tinha a autoridade. Era digno de abrir o livro. Por quê? Uma das razões. Porque dentro do livro estava registrado muitas informações. Inclusive, o poder de Deus, a glória de Deus, estava revelado de certa forma no livro. No céu, irmãos amigos, o próprio Deus foi acusado por Satanás. Satanás acusou Deus de que Deus era um ser arbitrário, de que a sua lei não era possível ser guardado e ainda assim ser feliz. Então, Satanás lançou uma série de dúvidas com relação ao caráter de Deus. Então, nesse momento, Deus com o rolo em mão. No rolo, ao abrir esse rolo, de alguma forma, podemos ver a revelação de que Deus é inocente. De alguma forma, dentro do livro, dentro do rolo, estava informações dizendo que, na verdade, a lei de Deus é santa, justa e bom. Por isso, Deus estava com o livro em mão, mas não conseguia abrir o livro, porque nesse momento estava sentado como que num tribunal e estava sendo como um réu, tipo de um réu. Ou seja, Deus estava sendo acusado e então ele não tinha essa autoridade de abrir o livro. Agora pergunto, quem então seria capaz de abrir esse livro? Apocalipse capítulo 5, verso 4, diz o seguinte: E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. João chorava, irmãos amigos. João chorava muito porque ninguém era digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. João chorava muito. Mas por que desse choro de João? Porque no livro, ao abrir o rolo, realmente tinha uma informação bastante importante que o universo precisava saber. E João sabia dessa informação. Só que João queria saber qual era essa informação contida no livro. Irmãos amigos, assim também é a situação de muitos. João, no momento que não tinha solução, aparentemente entrou em desespero. João, nesse momento, chorou. Muitas vezes, irmãos amigos, quando entramos em problemas também da vida, que não vemos uma solução imediata, essa é a posição de muitos seres humanos. Nós choramos, entramos em depressão muitas vezes, e há muito mais, há quem que chega a cometer até suicídio. Por quê? Por causa de não haver soluções. Irmãos amigos, João chorou, porém foi consolado. É verdade, a palavra de Deus nos diz, em Apocalipse capítulo 5, versos 5 e 6, que João foi consolado. Irmãos amigos, quando nós choramos, Deus traz o consolo para os seus filhos. Apocalipse capítulo 5, versos 5 em diante, diz o seguinte: E disse-me um dos anciões: Não chora, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro como havendo sido morto. Louvado seja Deus. Enquanto Deus, o Pai, com o livro na mão, assentado no trono, não era digno de abrir o livro, diz Apocalipse que agora surge em cena um alguém digno de abrir o livro. Era o cordeiro que presenciou esse momento. O cordeiro entrou em cena, a raiz de Davi. Ou seja, um homem da linhagem, da descendência de Davi, um filho de Judá. Nesse momento entra em cena um cordeiro. Então perguntamos, quem é esse cordeiro? Como assim um cordeiro, um animal de 4 patas andando? Não, irmãos amigos. Apocalipse é um livro simbólico. Então existem simbologias. E o cordeiro
é uma simbologia para identificar alguém ou um ser. Quem seria? Então, quem será esse cordeiro que entrou, que é digno de abrir e de desatar os selos? A palavra de Deus nos diz. São João, capítulo 1, verso 29, nos diz quem é esse cordeiro. É um verso que fala sobre quando João Batista estava no Rio Jordão batizando. E um certo dia, Jesus aproximando de João Batista no Rio Jordão, João Batista disse essas palavras: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João Batista identificou Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista, nesse momento, está fazendo uma alusão aos sacrifícios feitos no Antigo Testamento. O povo hebreu, nos dias antes de Cristo, faziam sacrifícios de animais. E esses sacrifícios, cada animal que era morto no santuário, tinha um simbolismo. Simbolizava que um dia Jesus haveria de vir nascer neste mundo e haveria de morrer em lugar da humanidade, como sendo o verdadeiro Cordeiro. Então, todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, nesse momento, aparece então Jesus em cena. Jesus, sim, ganhou o direito legal de abrir o livro e de desatar os seus selos. Por quê? Porque Jesus, ele desceu a este mundo. Jesus, sendo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E humilhou-se até a morte e morte da cruz. Jesus humilhou-se. Jesus veio a este mundo, nasceu neste mundo e morreu. Jesus na cruz do Calvário, quando ele morreu na cruz, Jesus é como que, simbolicamente, como se descesse ao fundo do abismo e trouxesse a chave da vida e da morte, que estavam nas mãos do inimigo, que foi vencido desde o Jardim do Éden. Ali no Jardim do Éden, Satanás ganhou essa autoridade, esse direito de ser o príncipe do mundo, quando venceu Adão e Eva na tentação. Porém, na cruz do Calvário, Jesus novamente retomou esse título. Hoje, Jesus é o príncipe, Jesus é o Senhor deste mundo, Jesus é quem dirige este mundo. Jesus está na direção da história da humanidade. Eis o Cordeiro de Deus, disse João Batista, que tira o pecado do mundo. Então entra em cena Jesus. Assim agora estamos prontos para conhecer essa profecia. Agora, entre o Cordeiro que é digno de abrir e de desatar esses selos. Antes de interpretar essa profecia, queria dizer que existem dois correntes ou linhas teológicas, pelo menos, para essa profecia. Uma linha teológica, a qual vamos estudar nessa manhã, quer dizer que cada abertura ou cada selo que é aberto simboliza uma era profética da história da igreja. Ou seja, a igreja passou por várias épocas, desde o dia dos apóstolos até a vinda de Jesus. Então, cada época profética é simbolizada por o romper de um dos selos. O outro corrente também tem a ver com o tempo do juízo, dizendo que esses selos serão abertos a partir do momento do juízo investigativo, ou seja, mais ou menos a partir de 1844. É uma mensagem que não vamos entrar nesse momento, nessa mensagem, falando sobre o juízo de Deus, que é uma mensagem muito falada também no livro do Apocalipse. Porém, nessas correntes, algo interessante é o seguinte, que no sétimo selo, os teólogos são unânimes no significado do sétimo selo. E é no sétimo selo que nós vamos meditar nesta manhã. Mas antes de chegarmos no sétimo selo, vamos abrir selos, um por um, compreendendo a palavra de Deus. Só que não vamos fazer uma abordagem alargada de cada selo, porque vamos nos concentrar no final, que é o último selo. Então, nesse momento, vamos convidar o Cordeiro de Deus, que é Jesus, para abrir esses selos, para desvendar os mistérios. Quais são os mistérios escritos nesse livro? Por que de ser selado? Então, vamos abrir esses selos. Convido a você, então, para quebrar o primeiro selo desse rolo e vamos ouvir a mensagem. Apocalipse, capítulo 6, verso 1 e 2. Rompendo o primeiro selo. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, e olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele, um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Amém? Um cavalo branco. Ao romper o primeiro selo, João viu um cavalo branco com o seu cavaleiro. Branco é uma cor que significa paz ou pureza.
E esse cavalo, a cor branco, simboliza e bem a primeira época da igreja. Logo após a morte de Jesus, nos anos 31, até mais ou menos os anos 100 da nossa era, onde foi morto um dos últimos apóstolos, o apóstolo João, o último homem que foi morto, ou que morreu, aliás, de morte natural dos apóstolos, foi o único que morreu de morte natural. Então, mais ou menos anos 31 anos, 100 aproximadamente, a era dos apóstolos. Ou seja, uma era onde a doutrina de Deus era pura. Apesar de existirem muitos falsos mestres, falsos profetas, nesse momento, nos dias dos apóstolos, a profecia, a mensagem era clara. As pessoas conheciam a mensagem e não havia enganos misturados com a palavra de Deus. A mensagem era pura. Então, o primeiro cavalo, o cavalo branco, simboliza essa primeira era profética, a era dos apóstolos, onde tudo era puro. E os apóstolos saíram pregando, saindo, vencendo e para vencer, pregando o evangelho a todos os cantos do mundo, numa mensagem pura. Porém, irmãos amigos, não fica por aí. Há o segundo selo. Vamos datar então o segundo selo, convidando Jesus. Apocalipse capítulo 6, versos 3 e 4. O que dizia o segundo selo? E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra. E que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Então, o segundo cavalo, irmãos amigos, um cavalo da cor vermelho. Por que vermelho? O que significa vermelho? Por exemplo, aqui no nosso país, a bandeira nacional de Cabo Verde tem a cor vermelha, uma cor vermelha. E a cor vermelha significa o quê? Sangue. Sangue dos heróis que lutaram pela liberdade, foi derramado sangue desses heróis. Então, o vermelho significa sangue. E, na verdade, a segunda era profética, depois da morte dos discípulos, depois dos anos 100, houve tempo de sangue, de morte. Mais ou menos, de anos 100 até anos mais ou menos 313 aproximadamente, houve uma série de perseguições, da qual já falamos nos outros estudos. Os imperadores romanos fizeram vários massacres aos povos de Deus. Ou seja, numa tentativa de eliminar a religião cristã. Então, o poder romano fez toda a perseguição. Só que, quando mais cristãos eram mortos, mais cristãos iam surgindo. Alguém disse que o sangue dos cristãos era como semente. Derramava-se sangue de um cristão, surgiam mais 10 ou mais 20 no lugar desse cristão. Foi uma segunda era, cavalo vermelho, tempo de morte. Uma grande espada que ceifou muito dos fiéis de Deus. Um outro selo, o terceiro selo, encontra registrado no livro do Apocalipse, capítulo 6, verso 5. Apocalipse 6, verso 5, nos diz o seguinte. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal. Vê, e olheis, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em mão. Irmãos amigos, o terceiro cavalo é um cavalo preto. Se o primeiro cavalo simbolizava pureza, pureza doutrinária, a pureza da palavra de Deus, então o preto ou o negro seria o oposto. Seria o quê? O oposto. Seria uma corrupção das doutrinas da Bíblia. Ou seja, uma corrupção da verdade. E, na verdade, depois dessa grande perseguição que teve o fim no ano 313, aproximadamente, com o imperador Constantino, houve agora uma era de séria escuridão espiritual. Por quê? Porque quando o Império Romano viu que não era possível eliminar os cristãos por meio da força, da violência e da perseguição, então o que que Satanás fez? Ele mudou a estratégia. Então, em vez de perseguir a igreja, agora o Império Romano adotou a igreja. Então a igreja passou a ser parte do Estado. Agora, atenção. Quando há uma união entre a igreja e o Estado, isso na Bíblia, segundo Apocalipse 17, se chama fornicação ou adultério espiritual. Então, as duas coisas foram criadas por Deus, tanto a religião como o Estado. São bênçãos que Deus colocou no mundo para o ser humano. São dirigidos por Deus. Mas em nenhum momento eles devem se unir, a religião e o Estado, porque isso se chama fornicação ou adultério. Irmãos amigos, foram muitos os adultérios espirituais nessa altura. Quando o imperador Constantino converteu para
a religião cristã, simbolicamente, dizendo que tinha convertido, mas era uma mentira, uma farsa. Porque, na verdade, nunca chegou a entregar seu coração a Deus. Uma vez que ele, antigamente, ele era um adorador do Deus pagão, adorava o sol, por exemplo. No dia domingo era o dia em que adoravam o sol. E quando converteu para o cristianismo, ele trouxe muitas práticas, não só ele e os outros também bispos que foram surgindo nessa altura, trouxeram práticas que eram pagãs para a igreja verdadeira. Com essa mistura, com esse adultério espiritual da igreja e o Estado, teve todos esses problemas. Então, o domingo foi instituído dentro do cristianismo. Irmãos amigos, o domingo que você hoje, talvez, está assistindo, o dia que você santifica como domingo, na verdade foi instituído desde os anos 321 aproximadamente, por imperador Constantino, no dia 7 de março. Então, esse foi um dia instituído pelo inimigo, pela Igreja Católica Romana. Não é um dia sagrado, segundo a Bíblia. Então, o domingo, que é um dia de adoração ao Deus Sol, antigamente, que hoje é conhecido em língua inglesa como Sunday, ou Dia do Sol. Então, hoje adoramos o domingo em comemoração ao Deus Sol de antigamente, o Sunday, que é o Dia do Sol. Mas os verdadeiros cristãos deverão ler a Bíblia e aprender de que, na verdade, a lei de Deus nos diz no quarto mandamento que o sábado é o dia do Senhor. Houve outros dogmas e tradições que entraram também no cristianismo. Por exemplo, os homens começaram a fazer confissões nos líderes religiosos, a confessar nos bispos. É um pecado. Cristo nos diz claramente que isso é um pecado. Houve a doutrina também da oração pelos mortos. As pessoas começaram a fazer oração pelas pessoas que já morreram. Então, tudo isso foram as corrupções que entraram no cristianismo. A doutrina do purgatório, por exemplo, surgiu a doutrina do purgatório. As pessoas, quando morrem, vão a um local chamado purgatório e ficam à espera, não sei do quê, de um tempo de decisão, se vão para o céu ou para o inferno. Surgiu também o tempo a ideia do inferno, que existe um inferno sempre a arder com fogo. Irmãos amigos, são doutrinas das corrupções doutrinárias que entraram na igreja nessa era do cavalo preto, corrupção doutrinária. Irmãos amigos, aproveito para dizer, já agora eu afirmo, que um dos maiores produtores de ateus no mundo é a própria igreja. Ou seja, a igreja inventou uma série de normas que não são a verdade da Bíblia, coisas que não cabem na cabeça de qualquer ser humano, como de Satanás é um ser terrível, com chifres, com um bastão e com coisas do tipo, com rabo. São mentiras que não estão de acordo com a palavra de Deus. E quando as pessoas, com bom senso, olham para essas informações ensinadas pelas igrejas, a solução é única. Vou-me tornar ateu, porque não é possível existir um Deus de amor com essas características. E muitas pessoas que hoje são ateus foram um dia cristãs, porque não compreenderam a verdade de Deus, porque aprenderam essas falsas doutrinas ensinadas pela Igreja Católica Romana desde o terceiro século. Então essas pessoas não compreendem o valor de Deus. E assim, irmãos amigos, houve uma época de total corrupção. Outro cavalo, aliás, outro selo, foi aberto o quarto selo. Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com feras da terra. Irmãos amigos, um próximo cavalo, agora de cor amarela. Não era preto, não era negro, porque quando vemos o cor negra é fácil ver a corrupção, mas era amarelo, uma cor meio que não era branca, não era preta, mas era amarelo, uma cor estranha. Ou seja, a partir mais ou menos, no contexto da história da igreja, do ano 538, depois então de 538, houve um tempo em que houve a supremacia papal durante a Europa. Ou seja, os papas começaram a dominar o mundo da Europa. Os papas, sim, que hoje temos o Vaticano, que é, na verdade, uma igreja e um Estado ao mesmo tempo. Lembrando, é uma fornicação quando se junta a igreja e o Estado. Porém, nós temos um Estado que é Vaticano, um Estado político e também religioso. Não querendo falar diretamente a nenhuma religião em si. Porém, abramos os olhos. Estudemos a palavra de Deus para que possamos conhecer a verdade de Deus. Então, nessa altura, um cavalo amarelo.
Agora surgem os papas em cena. Os papas dizendo e ensinando de que são a voz de Deus na terra. Agora, quando as pessoas não aceitam as vozes dos líderes religiosos, dos papas, nessa altura, a partir de 538, que era a voz, suposta voz de Deus, as pessoas eram taxados de hereges, eram perseguidos, porque estavam indo contra a voz de Deus, que na verdade era a voz dos papas ou dos bispos nessa altura. Então as pessoas foram taxadas de hereges e na verdade houve grande matança de hereges a partir do ano 538. Desde a era da supremacia papal na Europa, houve uma fase de matanças. Então era mais uma era profética da palavra, registrada na palavra de Deus. Há mais selos que foram abertos. O quinto selo, Apocalipse capítulo 5, verso 9. Apocalipse 5, verso 9, nos dá o quinto selo e nos diz o seguinte: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Irmãos, amigos, no quinto selo, quando foi aberto o quinto selo, agora houve-se voz de almas que estavam debaixo do altar clamando. O que isso significa? Irmãos, amigos, é um simbolismo. Porque antigamente existia o santuário do antigo Israel. E no santuário, no pátio, existiu o altar de sacrifícios, onde eram sacrificados os animais, fazia toda a matança. E o sangue dos animais era derramado na base desse altar. Então hoje, agora, nessa altura da época da igreja, numa altura em que havia muitos a serem mortos por causa do Evangelho, numa altura em que tinha muitos homens designados de hereges, por não obedecerem às palavras da igreja, mas preferiam obedecer à verdade da Bíblia. Nesse momento de muitas pessoas morrendo em nome da verdade, Deus levanta então essa nova fase da igreja, dizendo que assim, que nos dias dos altares, nos dias do Antigo Testamento, o sangue clamava embaixo do altar, também hoje o sangue está clamando, ou seja, o sangue dos mortos, das pessoas que foram mortos, sacrificados, defendendo a verdade, seu sangue está clamando. Atenção, não estamos falando aqui de espiritismo, porque não existem espíritos. Esse é um tema que poderemos estudar talvez no próximo estudo. Mas não existem espíritos. É um simbolismo dizendo que essas pessoas que foram mortos, na altura da sua morte, estavam clamando: Senhor, faça justiça. Então, justamente numa era de grande perseguição, aproximadamente nos anos 517, com a Reforma Protestante, muitos homens foram mortos. Homens como Martinho Lutero, Jerônimo da Praga, John Hus e outros homens taxados de hereges. Porém, Deus veio nos confortar dizendo que havia de fazer justiça um dia. Um dia Deus haveria de trazer a justiça. Agora sim, vamos para o sexto selo, já caminhando para o final dessa mensagem, que é o selo mais importante, que é o sétimo selo. Então, já agora o sexto selo, Apocalipse capítulo 6, versos 12 e 13. O sexto selo, ao Jesus romper o terceiro selo, o que aconteceu? E olhei e eis que houve um grande terremoto na terra. E o sol tornou-se negro como o saco da crina, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento forte. Houve sinal então, à abertura do sexto selo. Um grande terremoto, houve sinal no sol, na lua e nas estrelas. Para aqueles que assistiram à segunda mensagem, falar aqui sobre o início do fim dos tempos, nós falamos sobre esses sinais. Você lembra então dos sinais que deram início ao fim dos tempos? É verdade, Mateus 24 nos diz que o sinal que daria início ao fim dos tempos seriam exatamente esses três: o sol, a lua e as estrelas. Então, para quem não assistiu a esse vídeo, poderá então recapitular essa mensagem. Então, os sinais no sol, na lua e nas estrelas foram acontecimentos que já tiveram seu lugar. Em 1780, o sol escureceu, a lua não deu a sua luz, nós conhecemos a profecia. Em 1833, houve a queda das estrelas, ou o grande movimento de meteoros no céu. Agora pergunta então, e o terremoto? Será que houve na história um terremoto também, que segundo a profecia haveria de demarcar a abertura desse sexto selo? Que terremoto seria esse? Que terremoto tão famoso, o terremoto, seria a ponto de tão grande seria a ponto de estar registrado na palavra de Deus? Irmãos amigos,
Convido você então mesmo a pesquisar. Não vou revelar então que terremoto seria esse, mas pesquisa mais ou menos um terremoto que aconteceu e que abalou o mundo mais ou menos em meados de 1700, que seria exatamente no tempo em que houve os sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. E mais ou menos poderão procurar no dia 1 de novembro de 1755. Não vou dizer mais detalhes, procurem 1 de novembro de 1755 e vão ver um grande terremoto que marcou a história. Então assim cumpriu-se. Ao abrir então o sexto selo, então o que aconteceu? Houve esses sinais. Terremoto que já aconteceu, sinal na Lua, no Sol e nas estrelas. Já aconteceram no passado. Agora, passamos sim para as partes proféticas que ainda estão por acontecer. No verso 13, atenção, nos diz que haveria esses sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. E o verso 14, Apocalipse 6, verso 14. Quais são os próximos sinais que haveremos de receber ou de ter antes da volta de Jesus? E logo no verso a seguir, há estes grandes sinais no céu. O verso é o seguinte, Apocalipse capítulo 6, verso 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Ainda Apocalipse capítulo 6, versos 15 a 17. Continue dizendo, e os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas rochas e nas cavernas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo a hora da sua ira, e quem poderá subsistir? É a pergunta, quem poderá subsistir? Amigos que nos está assistindo, se reparar o verso 13, fala de alguns acontecimentos naturais que já tiveram lugar. 1755, 1780 e 1833. Esses acontecimentos já tiveram lugar. Já a seguir no verso 14, o próximo sinal é: haverá um dia na terra em que o sol irá enrolar como um livro, como um pergaminho. Será que isso já aconteceu? Não. Então posso dizer que dentro na abertura desses selos, a história do ser humano, ou a história da Igreja de Deus, está entre esses dois versos, o verso 13 e o verso 14. Porque ainda, apesar dos sinais no céu já acontecerem, ainda o céu não se enrolou como um pergaminho. Então estamos prestes a testemunhar esse grande evento. O céu haverá de enrolar como um pergaminho. Como assim? Na verdade, a natureza irá preparar. A natureza irá ser modificada para preparar o recebimento de um evento extraordinário. A natureza vai se transformar para receber um evento único na história da humanidade. Que evento será esse? Abramos o último selo, o sétimo selo. Apocalipse capítulo 8, verso 1. O último selo nos diz o seguinte: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, por quase meia hora. Amém, Deus seja louvado. Silêncio no céu. Como assim silêncio no céu? Por que silêncio no céu? Para entender o porquê do silêncio no céu, temos que ir então à Bíblia. Se formos a Mateus capítulo 25, verso 31, vamos entender porquê do silêncio no céu. Mateus capítulo 25 nos diz o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Amém. Deus seja louvado. Então a Bíblia nos revela que quando Jesus retornar a esta terra, ao planeta Terra, quando Jesus vier resgatar os seus filhos, ele não virá sozinho. A Bíblia nos diz que ele virá e com todos os anjos do céu virão com Jesus. Então Jesus virá com alarido, com um poder incrível, porque todos os anjos, e Apocalipse nos diz que na verdade existem milhares, milhões de anjos, e todos esses anjos irão abandonar o céu, irão descer juntamente com Jesus para buscar os seus filhos. Então pergunto, se todos os anjos saírem do céu, como é que irá ficar o céu? Em silêncio. Atenção, mais detalhes. Jesus nos disse que o silêncio duraria quanto tempo? Meia hora. Por que meia hora? É mais um estudo, é mais uma curiosidade que os irmãos e amigos que nos estão assistindo poderão ver por vocês mesmos. Vou dar apenas uma dica. Por exemplo,
Quando nós vemos na Bíblia um dia profético, segundo a Bíblia, um dia na profecia simboliza um ano em forma literal. E isso é segundo a palavra de Deus. Se procurarmos Números, capítulo 14, verso 34, ou então Ezequiel, capítulo 4, versos 5 e 6, nos diz que um dia em profecia simboliza um ano. Então façam por vocês mesmos os cálculos. Se um dia em profecia é um ano literal, quanto tempo então será meia hora profético em termos literais? Façam então os vossos cálculos, as vossas pesquisas e deixem o seu comentário. Então nós queremos saber quem realmente descobriu então quanto tempo será então esses 30 minutos proféticos. Irmãos, amigos, na verdade, durante esses 30 minutos proféticos será o quê? O tempo em que Jesus levará para deixar o céu, que ficará em silêncio, para buscar os seus filhos e novamente regressar para o céu, onde nós chegaremos no céu, onde todo novamente irá fazer o barulho, ou seja, o silêncio vai ser quebrado. Então haverá meia horas proféticas, que levará então, desde Jesus vir aqui, pegar os seus filhos e retornar ao céu. Então, quanto tempo é meia hora? Faça os seus cálculos, deixe o seu comentário. Porém, continuamos a mensagem. Mateus 24, verso 27. Mateus 24, 27 nos diz ainda mais como será esse dia glorioso. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, amigos, a vinda de Jesus será como o relâmpago. Jesus não virá da forma visível, como muitos o têm ensinado. Algumas religiões ensinam que Jesus já veio em 1914, outros que em 1990, 94, não sei. Enfim, há muitas datas que Jesus já veio. Nós não conseguimos ver, mas Ele está aqui conosco. Mentira. A Bíblia nos diz que quando Jesus voltar, o céu ficará em silêncio, porque todos os anjos virão com Ele, com alarido. Ainda mais, dizendo que Ele virá como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Querendo dizer que todo o olho o verá, de norte a sul, este a oeste. Todo o olho o verá à volta de Jesus. Não será algo secreto, porque será algo extraordinário. Dizem-nos em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, que é o último verso desta manhã. Diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, amigos, a Bíblia é clara. E ao soar a trombeta de Deus, quando Cristo vier com todos os anjos, cada anjo estará com a sua trombeta, tocando um hino maravilhoso, que para uns será pavor, para os ímpios eles fugirão, dizendo: cai sobre nós rochas, escondei-nos da face daquele que está sobre as nuvens. Porém, nós que acreditamos em Jesus, nós que esperamos a vinda de Jesus, eu e você, nesse momento, iremos ouvir o som da trombeta dos anjos com uma melodia suave. E agora a Bíblia nos diz que ao ressoar da última trombeta, que é a trombeta de Deus, a trombeta de Jesus, ao ressoar a trombeta de Jesus, então os mortos ressuscitarão. Deus seja louvado. Enquanto o alarido da trombeta dos anjos é capaz de mover com essa natureza, de enrolar a natureza, de transformar a natureza, de mover os montes, eles não têm o poder de dar vida. Apenas a última trombeta, que é a trombeta de Jesus, tem o poder de dar vida. Jesus, ao ressoar a trombeta, os mortos no túmulo escutem a voz da trombeta de Jesus e são ressuscitados. Agora fica a pergunta: então, nós iremos morar no céu? Ou então, será que apenas 144 mil é que vão para o céu? São várias perguntas. Nós não vamos responder aqui nesta manhã. Se você quiser saber sobre esses detalhes, onde vai ser o nosso destino final? Será no céu? Onde vai ser? Se você quer saber então sobre estes e outros assuntos, deixe o seu comentário. Faça o contato conosco. Temos os nossos telefones escritos, os nossos contactos. Entre em contato conosco, porque nós vamos ter todo o prazer de responder a estas e a outras perguntas. Irmãos e amigos, termino a mensagem nesta manhã dizendo que haverá um dia muito próximo em que Cristo virá. Todas as profecias que estudamos ao longo dessas séries nos mostrou com toda clareza que Jesus tinha razão naquilo que ele estava dizendo. Ou seja, todas as profecias se cumpriram.
A Bíblia é a verdade, o primeiro estudo. Nós vimos os acontecimentos que dariam início ao fim dos tempos, os acontecimentos no Sol, na Lua e nas estrelas. Nós vimos também todas as profecias que delineam a proximidade do fim dos tempos, que são essas guerras, todos esses problemas, essas catástrofes. Tudo isso aconteceu. Nós já vimos também, segundo esses selos, na abertura de cada selo aberto era um acontecimento. E segundo a história, vai se comprovando com esses acontecimentos. E assim agora, hoje, a humanidade encontra-se no 6º selo, entre o verso 13 e o verso 14. Só falta uma coisa, irmãos amigos. Falta uma coisa. O céu em breve vai se enrolar como um livro, como um pergaminho. Estará você pronto para esse grande dia? Irmãos amigos, haverá um dia em que o sol irá se pôr pela última vez na história da humanidade. Será que você está preparado para esse grande encontro com Jesus? Será que essas mensagens que você escutou ao longo dessa série foram apenas para satisfazer curiosidades ou foram para aprender algo? Irmãos amigos, Jesus nos diz que aquele que vem virá e não tardará. Então, nesse momento, o meu apelo é: entregue a sua vida a Jesus. Confie em Jesus, porque a sua vinda é certa. Jesus virá e não tardará. Que Deus abençoe você. Que eu vou fazer então nesse momento uma oração especialmente para você, para aqueles que assistiram a essas mensagens. Não importa onde estejam, no Brasil, na Europa, onde forem, na África, onde forem, onde quer estiverem escutando essa mensagem, vou fazer uma oração então diretamente para você. Que Deus possa abrir seu coração, abrir seus olhos, para que possas continuar estudando mais sobre a palavra de Deus. E atenção, essa série termina aqui hoje, mas não é o fim, porque na próxima semana iremos iniciar uma nova série, uma série maravilhosa, ensinando as palavras de Deus. Por ora, fico com essa oração. Feche os seus olhos e entregue a sua vida a Cristo. Oremos. Santo e soberano Deus, que habita nos altos dos céus, engrandecido, ó Senhor, seja o teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por todas essas revelações que o Senhor nos concedeu. Obrigado, ó Pai, porque a sua vinda é certa. O Senhor nos deu sinais de que em breve o Senhor virá nas nuvens dos céus. Que possamos crer nessa mensagem, que possamos confiar nessa mensagem, que possamos viver essa mensagem e também levá-las aos outros. Que nós possamos hoje estar preparados em nossos corações, para que quando o Senhor vier, e muito em breve, nas nuvens dos céus, possamos dizer: eis o nosso Deus em quem aguardávamos. Nele nos alegraremos e nos regozijaremos. Em nome de Jesus, eu peço uma bênção especial sobre cada pessoa que nesse momento está nos assistindo, que querem dizer sim ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar essas pessoas, que querem saber mais da sua palavra, que possam ser abençoados e iluminados pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Ricos e pobres, plebeus e nobres, diante do trono de Deus. Salvos, perdidos, santos, remidos, a face verão de Deus e se